A modelagem por equações estruturais também, pessoal, ela permite que a gente faça, né, várias análises de viés de resposta, né? Então a gente tem aí formas muito tranquilas da gente testar se o instrumento ele tem o mesmo padrão de resposta para diferentes grupos, ou se a estrutura do instrumento, né, que a gente está testando, ela é equivalente para diferentes grupos de pessoas, por exemplo, mulheres, jovens, adultos e idosos, né? Então a gente consegue fazer análises de viés de resposta de uma forma muito tranquila. Basicamente, é, eu conheço e recomendo, né, duas formas de se fazer isso, que é análise fatorial confirmatória multigrupo. Basicamente, a gente consegue testar se a estrutura e os parâmetros do instrumento são equivalentes, ou seja, são invariantes para diferentes grupos amostrais. Então, como eu falei, né, homens e mulheres, jovens, adultos e idosos. Ou, por exemplo, né, isso é uma coisa muito legal quando a gente está trabalhando com validação de instrumentos que vão ser aplicados para fins de avaliação psicológica. Né? Precisa ter uma amostra de vários lugares do país, mas você precisa garantir, né, em certa medida, que as pessoas de diferentes regiões elas têm aí o mesmo padrão de resposta ao instrumento, né? Ou seja, o instrumento é invariante para diferentes grupos. Então você pode testar, por exemplo, se o instrumento ele funciona da mesma forma para pessoas do norte e pessoas do sul do país, né? Então você consegue fazer umas análises nesse sentido também. Tem uma outra forma da gente fazer isso, que é MIMIC, né, que é Multiple Indicators, Multiple Causes. Né? Eu vou fazer aulas específicas sobre essas duas técnicas, né? Mas a ideia da MIMIC é você investigar se uma variável externa impacta na resposta aos itens, né? Ou seja, em que medida a resposta do sujeito ele sofre influência de algo, uma outra variável externa, além do traço latente. Então a gente consegue modelar, por exemplo, né? Imagina que vocês estão fazendo uma análise fatorial confirmatória e você coloca sexo, ali a variável sexo, para predizer o fator e predizer os itens. Né? Então, de uma forma muito simples, a gente consegue ver se a resposta aos itens ali está sofrendo influência de uma terceira variável externa aqui. Né?